existe um mito muito grande, a gente já até falou isso aqui com outros sacerdotes, que é de quem cultua Maria Padilha tende à homossexualidade. Como é que você vê esse lance? Não tem nenhuma ligação. Não faz sentido. Não faz sentido nenhum, assim. Eu conheço homens héteros que fazem culto a Maria Padilha e nunca teve ou nenhum desejo ou nenhuma... Nada disso. Então, isso é mais um mito, realmente, né? Então, assim, as pessoas acabam colocando muito as suas escolhas pessoais, aquilo que talvez não tem aquela coragem para falar publicamente, acaba trazendo aquilo ali, botando a culpa na entidade, digamos assim. Usa de muleta ali. Usa de muleta, exatamente, né? Então, assim, é impossível, você pode até acontecer, mas é impossível de você trabalhar com uma entidade se você não tem laço sanguíneo com ela. Ou se você não tem uma ancestralidade com ela. Tem que ter essa ligação. Tem. E aí foi onde eu fui atrás, porque eu falei, poxa, por que eu? Né? Porque a gente fica com essas besteiras na cabeça. Às vezes a pessoa fala, é uma besteira? Eu falo, é uma besteira, né? Então eu fico pensando, eu falo, poxa, por que eu? Aí eu descobri, agora eu vou mostrar, no livro também eu coloco, por quê? Porque como eu falei pra você, que às vezes eu sou pega como doida, né? Mas aqui a gente mata a cobra e mostra o pau. Então assim, eu tenho uma ancestralidade com Pedro de Castilha, que é o marido de Maria Padilha, né? Ainda não cheguei na ancestralidade voltada para Maria Padilha, porque existem algumas árvores genealógicas que são privadas. Então, o que eu fiz? Eu recorri a esse site, né, que é um site de DNA, Sim. que é o MyHeritage, ele é internacionalmente conhecido. Então, através do teste de DNA, eu cheguei a algumas ligações com Afonso de Castélia, que era o pai de Pedro I de Castélia, que eu sou parente, ele é meu antepassado. E também eu cheguei aqui a Fernando, ao Santo Fernando, que também foi rei de Castilha, que também é meu ancestral, é o meu familiar, né, por correspondência de DNA, que é o Santo Fernando, que está enterrado no caixão onde todo mundo acha que está o corpo de Maria Padilha. Poxa, então tem a ligação totalmente direta. Exatamente. Né? Então, eu não sabia dessa informação quando fiz o exame de DNA, né, por esse site, que eu tinha ligação com o Santo Fernando, e é o Santo Fernando que está no caixão dela. Cara, e o que você sentiu quando teve essa visita lá, Kélida? Então, assim, quando eu fui, a última vez que eu fui lá e cheguei perto do caixão, eu não sabia que ele era meu ancestral. Então, eu estava ali só por Maria Padilha. Quando eu peguei o meu exame de DNA, que eu comecei a me aprofundar, que eu comecei a ir atrás realmente da história, que aí eu falei, poxa, ele é meu antepassado, ele está na minha linha ancestral. Assim como Uraca de Castilha, como Isabel de Castilha. Então, eu tenho uma ligação ancestral, né, com esse reino, com essa linhagem. Então, quando eu vi, por exemplo, que era ele que estava lá, eu falei, poxa, agora eu posso chegar perto do caixão e falar, aqui existe um pedaço da história da minha família em algum momento, sabe? Então, isso é muito interessante. Por isso que eu falo para as pessoas, quem você cultua fez parte de você em algum momento da sua vida. Tem muita gente que tem entidades, né, que elas não conseguem ter essa identificação de saber quem era essa passagem terrena dessa entidade, né? Poxa, e ter essa vivência da vivência da Padilha, da vivência da sua entidade ali, do seu guia, é algo que faz você ter uma fé muito mais clara, né? Exatamente. Mas a maioria das pessoas não tem. Como que a pessoa faz para saber dessa ligação dela ali com a entidade? Com a entidade, então. A primeira coisa é deixar a entidade falar. É deixar o espírito falar. Acho que foi ontem, eu até estava vendo um corte onde eu falava sobre a história de Maria Padilha, acho que em outro podcast, eu não sei se foi esse ou se foi em outro podcast, que eu estava contando a história dela. E aí uma pessoa fez um comentário seguinte, que nenhuma entidade contava a história
dela em terra, né? Então a gente tem que entender o seguinte: por que ela não conta a história dela? Porque será que se ela contar a história dela, você vai cultuar ela como você cultua? Será que se ela chegar para você e falar, eu fui sua babá em uma vida passada, eu era, de repente, uma comerciante, eu fui uma advogada, ou eu fui uma empregada doméstica, ou eu fui uma médica. Tem que desconstruir isso, a expectativa. Exatamente. Né? A expectativa acaba com a originalidade da entidade. Existem muitas entidades engessadas com o trabalho, porque não conseguem manifestar realmente a sua raiz e a sua origem. Por causa disso. Todas as pessoas, eu sei, é normal do ser humano, mas a maioria das pessoas querem trabalhar com reis, rainhas, príncipes, princesas, condessas, pessoas milionárias, ricas. E, na verdade, isso acaba deixando o trabalho mediúnico muito engessado. Eu trabalho com uma entidade que foi minha tia. E tá tudo bem, tá tudo certo. Essa entidade faz coisas maravilhosas pelas pessoas. E eu abraço ela e faço culto a ela, tenho muito carinho a ela. E ela foi minha tia. E você teve vivência com ela aqui? Não. Ah, entendi. Nunca tive vivência com ela. Ela desencarnou muito nova, então eu não tive vivência com ela. Então, assim, ela veio, inclusive, quando ela revelou o nome dela, eu não sabia que eu tinha tido uma tia com esse nome. Foi meu pai que me revelou que eu tive uma tia com esse nome. Então, eu falei, não acredito, sabe? E aí, trabalho com ela... sou apaixonada assim por ela, sabe? E eu falo, gente, é a única entidade minha que não pode ir embora, assim, nunca, porque eu tenho uma ligação muito forte com ela, sabe? É bem próximo. É, né? Bem próximo, ela era irmã do meu pai, né? Poxa, eu fico pensando como que foi a emoção da família quando você revelou isso. Porque muitos podem ter contestado, talvez por dogma religioso, outros devem ter se emocionado. Como é que foi isso aí? Então, na verdade, eu nunca tive esse contato de dizer, olha, essa entidade aqui é essa. Tanto que eu já cheguei para minha tia e falei, tia, a senhora tem uma foto dela? Né, quando ela era encarnada? Aí eu mostrei uma pintura para minha tia. E ela falou assim, os traços lembram muito ela. Né? Então, assim, eu sei que existem muitas questões religiosas envolvidas, né? Que a gente não pode aprofundar muito, tem muita gente que não acredita, enfim, então eu respeito, né? Mas, para mim, é uma emoção muito grande. E aí eu fico me perguntando, será que tem mais gente? Sim. Né? Eu sei que tem pessoas na minha casa que trabalham com o espírito do avô, com o espírito do pai. E eu fico pensando, por exemplo, meu pai desencarnou. Eu tinha uma ligação muito forte com ele. Eu fico pensando, se um dia meu pai chega para trabalhar comigo, nossa, que honra eu vou ter. Porque o meu pai, quando eu contei para ele que eu estava dentro da mediunidade, uma das coisas que ele mais me perguntava você está trabalhando certo? Você está fazendo as suas coisas certas? Porque ele tinha uma preocupação muito grande com isso, porque ele falava para mim, quem trabalha nessa área e não trabalha do jeito certo, morre de forma catastrófica. Ele falava isso com muita certeza. Então, ele ficava preocupado. Ele falava, quem trabalha errado fica doente, quem trabalha errado acontece uma série de coisas, e ele ficava muito preocupado com isso. Então, hoje, depois do desencarne dele, eu comecei a pensar muito mais na forma com que eu trabalho. Então, às vezes eu fico pensando, será que eu estou fazendo isso certo? Será que eu estou fazendo isso errado? Exatamente por quê? Porque eu falo, agora ele me vê em todos os cantos. Imagina se ele me vê fazendo uma coisa errada. Então, parece que os olhos do meu pai hoje me vigiam onde eu estiver. Por quê? Porque eu sei que a minha ancestralidade está perto de mim, a todo momento.